Olá, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco como aquela boa conversa entre amigos. E hoje nós vamos conhecer uma história de superação que tornou propósito, no qual esse empreendedor social ajuda muitos jovens aqui na nossa querida Bauru. Ele é o cofundador da Wise Madness. Então nós vamos conversar com o Anderson Ricardo Mariano para que a gente conheça um pouquinho a sua trajetória pessoal e claro que vem fazendo aqui na nossa querida Bauru a diferença para muitos jovens, Anderson. A gente agradece muito por você aceitar o nosso convite do Conversa Diária. Seja bem-vindo. Que isso, a gente que agradece a oportunidade, a gente poder contar um pouco das nossas histórias, nossos erros, nossos acertos. Mais acertos, graças a Deus, né? E uma caminhada com muitas pessoas boas, né? A gente fala que a gente fez muitos amigos nesse caminho, nessa jornada, nem é uma honra estar aqui, poder compartilhar, as pessoas estão ouvindo, prazer. Excelente. Você não é bauruense, mas eu gostaria que você falasse de onde você é natural, contasse pra gente um pouquinho da sua trajetória pessoal, até porque é uma trajetória que inspira. E aí nós vamos falar também sobre esse sonho que hoje é concretizado, né, por meio da Wise Madness, no qual você está à frente. Então conta pra gente um pouquinho da sua trajetória pessoal. Bom, vamos lá. Eu sou o Anderson Ricardo Mariano, né? Sou natural de Lupércio, uma cidade aqui próximo, fica acho que uns 30, 40 quilômetros de Marília, do lado de Alvinlândia. Meu pai José Mariano, minha mãe Maria Aparecida Nogueira. Minha mãe é conhecida como Cida Costureira, lá da região Nova Esperança. Ela tem uma pequena empresa ali na área de confecção. E eu vim para Bauru na década de 90 e, assim, as minhas experiências eram na cidade que era quase que rural, né? Cidadezinha do Pérsia, acho que na época devia ser 3 mil habitantes, cidade pequena. E quando quando minha mãe pegou eu e meus dois irmãos veio para Bauru, a gente veio meio que num problema de um conflito familiar. Meu pai bebia muito, gerava alguns problemas ali familiares e minha mãe se viu em risco e veio para cá. Então, meio que separou ali e veio para Bauru. E eu vim para cá, eu era muito novo, eu tinha acho que uns 8 anos de idade. E eu vim para morar na comunidade do Jaraguá. Naquela época, era 2 favelas que tinha, o Jaraguá e ali a da Falcão, né? Então, que é a favela São Manuel. Acho que naquela época nem existia a Ferradura Mirim, as comunidades mais atuais hoje, né? Então, essa é um pouco da minha infância, né? Então, eu venho do sítio, praticamente, e vim morar na cidade grande e enfrentar os desafios da cidade grande e os desafios da vida, né? Com a família e com meus 2 irmãos, que eu tenho um irmão que chama Ivan e a minha irmã que chama Adriana. Aqui já em Bauru, na minha experiência foi a experiência de comunidade. Comunidade, a violência está na porta da sua casa, infelizmente. Então, na época, ainda quando eu vim, era na época dos justiceiros, quem lembra naquela época, Nicanor, tinha, naquela época, não saía dos noticiários os justiceiros do Jaraguá. Então, tinha morte, teve uma morte que saiu em todas as rádios na época, e foi na rua de casa. Então, assim, a violência na comunidade naquela época era muito latente. E eu morava em barraco, era um barraco, quando chovia a água passava literalmente embaixo. Minha mãe veio sem muitas condições, trabalhava o dia todo, na época ela trabalhava com faxina, né? E não tinha muito tempo para mim e os meus irmãos, a gente ficava ali na comunidade, ficava com a minha avó. Então, minha avó que cuidava da gente naquela época, mas nas comunidades era muito isso. Mas, assim, graças a Deus, sempre na escola, minha mãe me pegava no pé, tinha que estar estudando. E só que a gente tinha muitos amigos ali. Fiz muitos amigos, né, nessa comunidade. Só que ao longo do tempo, conforme eu fui crescendo, eu fui vendo que algumas escolhas geravam consequências muito ruins, né? E graças a Deus, eu falo que Deus teve um pouco de compaixão de mim, e misericórdia, e me preservou. Eu, com 12 anos, eu encontrei o esporte, eu sou patinador. Nessa época, eu cheguei a ser um patinador praticante mesmo, né? Modalidade radical, street e vert, né? Que era half, né? E street, que era manobras com corrimão, aquelas coisas do esporte, né? Bem parecido com o do skate, mas no patins. E eu falo que na minha adolescência o esporte me preservou. Então, hoje, quando eu me conecto com o meu passado e o que eu faço hoje tem muito a ver com as minhas experiências de vida. Então, né, naquela fase ali de comunidade, eu perdi muitos amigos, eu vi que muitos amigos escolheram o caminho errado
E eu consegui fazer uma boa escolha e escolhi um caminho mais correto. E reflete no que eu sou hoje. Você começou a trabalhar muito cedo também, Sim. Anderson. Você acha que esse início, né, na trajetória de trabalho cedo, mais te ajudou ou trouxe algum tipo de prejuízo? Mais ajudou, mais ajudou. A minha avó, eu falo que a minha avó, ela foi a minha base de fé. Minha avó, ela era... O nome da avó? Minha avó Armelinda. As duas vó. Minha avó Ana e minha avó Armelinda. As duas não estão mais aqui hoje, mas as duas eu falo que eram duas mulheres de fé. As duas. Ambas de religiões diferentes, mas de muita fé, as duas. E minha mãe, guerreira, trabalhadora, cuidou dos filhos, não deixou faltar. Graças a Deus nunca faltou as coisas em casa, apesar da dificuldade. Mas a gente sempre tinha um teto simples, mas tinha um teto para morar e tinha o alimento, né? E então minha mãe trabalha, referência de trabalho. E eu comecei a trabalhar aos 13 anos pelo CIPS. Então um projeto social me ajudou também naquela época. E no CIPS eu tive minha primeira oportunidade de emprego, que foi no Santo Antônio, aqui da Vila Falcão. E foi ali que eu comecei a desenvolver, enquanto pessoa. Compromisso, horário, trabalho, dedicação. Mas no final do mês eu vi o resultado daquilo, que era ter o meu dinheirinho, eu poder comprar o tênis que eu queria, comprar o meu material de escola, que às vezes eu não tinha, que eu gostaria de ter, o caderno com a capa. Enfim, coisas pequenas, mas que na época uma família simples não conseguia. Minha mãe conseguia trazer o básico para minha casa e não conseguia dar aquilo que às vezes o amigo chegava com tênis de marca no pé e você ficava, né? Então, assim, o trabalho me proporcionou isso. Mas hoje, muito além disso, né? Eu vejo que eu amadureci cedo, aprendi a fazer escolhas, compromissos importantes, de vida social, de vida cidadã, vamos dizer assim, né? Então, foi muito importante. Você menciona essa parte de vida social, você é um empreendedor social. Gostaria que comentasse a respeito, em que momento que você vira essa chave na sua vida e em relação ao Wise Madness. Inclusive, tem também alguém importante que contribuiu, foi o Maurício, é isso? Então, a verdade, assim, a Wise Madness, ela vem em 2006. Em 2019, 2020, eu tive a minha experiência de fé. Então, eu tinha minhas vós como experiência. Eu tive a minha. E acho que na minha experiência de fé, eu perguntei para Deus, falei, Deus, o que o Senhor quer que eu faça, vamos dizer assim? E foi onde eu descobri propósito nas coisas, através do trabalho, principalmente. Porque às vezes a gente tem o trabalho só como uma troca de tempo ali para você conseguir dinheiro. E nessa época eu comecei a ter essa experiência. E eu comecei a desenvolver um comportamento de trabalho voluntário com os projetos da igreja que eu participava. E era simplesmente eu pegar o meu tempo ali e dedicar para ajudar as pessoas. E foi nesse tempo que despertou esse chamado do social, vamos dizer assim. Então, fiz um tempo de trabalho voluntário em uma penitenciária, um trabalho que tinha lá. Depois de um tempo, eu conheci o Marcos. E aí, o Marcos, ele tinha mais essa proposta ele era do hip hop, eu do skate, né? Eu do patins. E logo depois veio o Enilson, que era do skate. Então, a Wise, o projeto social, nasce em 2006 com a junção de 3 projetos que a gente se conheceu na trajetória do trabalho voluntariado, vamos dizer assim, e aí foi onde nasce tudo e começa a crescer e atender crianças, jovens, adolescentes, né? E hoje tem uma proporção um pouco maior, né? Muito bom e importante. Eu falei Vinícius, mas Marcos Vinícius, Marcos né? Vinícius, exatamente. No composto. Vocês atendem 90 jovens atualmente? Como que está esse atendimento? Ou é mais, ou é menos? Como bem que mais. Hoje? Bem mais? Conta pra gente como que é atender. Hoje a Wise, ela é uma instituição, né? Se profissionalizou no terceiro setor. Que hoje a gente tem um corpo de diretoria, eu sou presidente, a gente tem conselho consultivo, né? Que é de empresários que participam da gestão, do planejamento estratégico da instituição. Hoje a gente tem um corpo de 93 funcionários, contratados CLT, 30 PJs, vamos dizer assim, projetos, e mais de 30 voluntários. Hoje são mais de 1.000 assistidos. A gente tem parceria com o poder público, né, com a prefeitura, né? E a gente tem hoje 6 serviços e 8 projetos rodando. Então tem projeto de cultura, tem projeto de esporte. Projeto de esporte tem 3. Projeto de cultura tem 3 também. Aí tem o serviço de convivência, em parceria com a prefeitura, são 4 unidades. E 2 abrigos, que são 2 casas, também 2 unidades.
Então, a gente tem uma frente de trabalho bem ampla, bem grande. O impacto, assim, a gente fala que o impacto é a transformação de vidas. E a gente, como já está indo para 20 anos, a gente tem crianças que no passado, né, hoje são pais, são mães, são voluntários nos projetos nossos. Alguns até adotaram crianças dos nossos abrigos e assim vai. Então, histórias de transformação que viram uma corrente, né, de pessoas que um dia eram assistidos, hoje ajuda a gente a assistir e assim vai. Então, é muito legal. Muito bacana. A tradução do Wise Imagines... Sábia loucura. Sábia loucura. Então, uma sábia loucura para todos, loucura. Né? E realmente que está fazendo a diferença. Como que é para vocês, para você em especial, né, transformar vulnerabilidade em protagonismo? Porque é o que acaba acontecendo com esses jovens. Sim. Eu acho que a gente fala que é oportunidade, né? Porque... Eu busquei as minhas oportunidades, é lógico que a gente vai colhendo parte do que aquilo que a gente vai plantando. E quando a gente fala do projeto social atuando, a gente vai criando oportunidades. Eu acho que o network, as pessoas que vêm somando, aumenta, amplia essas oportunidades. E essas pessoas que conseguem enxergar isso, entra nessa engrenagem, vai ampliando isso, entendeu? E a gente vai vendo o resultado a longo prazo, transformação, boas amizades, bons relacionamentos, escolhas positivas, né? E exatamente no nosso nome, Sábia Loucura, porque o Enilson era o radical do skate, mas que já sofreu muito preconceito por causa do skate. Porque o skate, há muito tempo atrás, era taxado como usuário de droga, ou uma pessoa, enfim, a gente fala que é separada da sociedade, excluída, né? Com preconceito. Com preconceito. Mesma coisa o hip hop. Eu vivi um pouco isso também no esporte, no patins, então tem muito isso. Mas na juventude a gente quer ser radical, a gente quer extrapolar um pouco. Então a gente fala que a Wise, ela gera a oportunidade para você ser radical, você ser louco, mas de uma forma sábia. Você fazendo boas escolhas. Não fazendo o radical pro lado negativo, fazendo o radical pro lado positivo. Então é isso que é legal. Na prática, para quem não conhece a Wise, como que funciona? E também para quem quer ajudar, apoiar, como que faz? É possível? Tem essa questão do voluntariado também, ou de outra forma de apoio? Como que funciona na instituição? Sim, hoje a Wise tem um setor responsável, né, da parte de voluntariado, tem um assistente social, que geralmente quando a pessoa quer se voluntariar, vai primeiro para ter esse diálogo com o assistente social, entender as oportunidades, são muitas oportunidades, então a gente tem voluntários que podem passar um dia lá no abrigo, ajudar com reforço escolar, ajudar num passeio, levar no cinema, numa atividade do Dia das Crianças, e até mesmo um trabalho a longo prazo, um projeto de estar lá todo final de semana, ou de apadrinhamento, então tem muitas oportunidades. Tem alguns que já têm algum potencial na cultura, na dança, pode ser um auxiliar, um instrutor de dança, e assim vai. Tem as oficinas a gente fala de empreendedorismo, que são já os cursos profissionalizantes. Então, tem muitas oportunidades. Aí, a primeira conexão, entra no Instagram, pode mandar uma mensagem no direct, Wise Imagines Social, e a partir dali a gente direciona para essa assistente social que vai entender a oportunidade e direcionar. A gente também tem a possibilidade de ajuda com incentivo fiscal de empresas que queiram participar até mesmo do conselho. A gente tem uma abertura, cada ano a gente tem uma abertura para trazer novos empresários para ajudar na gestão. Enfim, então tem bastante oportunidade. Tem a Nota Fiscal Paulista, tem os doadores recorrentes e assim vai. Muito bacana. E você que já vem também dessa experiência, como você compartilhou pra gente, né? De transformação de vida pessoal e agora vem transformando a vida de outros jovens também, contribuindo aqui na nossa cidade. Deixar um recado para esse jovem, né, que nos acompanha, ou seus familiares também. Qual mensagem e recado você deixaria para que eles também possam ter uma iniciativa diferente no seu dia a dia? Eu gosto muito de deixar uma mensagem das pessoas, acho que ter fé e acreditar, principalmente nos seus sonhos. E quando a gente fala de sonho, a gente tem que trazer para a realidade que para esse sonho acontecer, a gente tem que ter planejamento. Então, acho que essa ideia de você ter um sonho, querer ser alguém, querer uma profissão, querer um futuro, querer constituir uma família, tudo isso tem a ver com o sonho. Só que para esse sonho acontecer, você tem que vir, pisar no chão e falar assim, poxa, se eu quero uma boa profissão, eu tenho que estudar. Se eu quero ter uma família, eu preciso escolher bem
a minha esposa ou meu marido, e eu preciso plantar. Então, acho que é essa mensagem, sabe? Tenha fé, acredite, mas planeje bem e faça boas escolhas. Excelente. Você falou de família, falou de escolhas, falar de paternidade, né? Sim. Falando da filha, Laísa, é Sim, isso? sim, Gostaria que você falasse pra gente a respeito também como que é ser pai dela, né? sim, E ao mesmo tempo ajudando nessa transformação social aqui na nossa querida Bauru e a questão da relação também familiar. Mas sim. nós vamos antes para um rápido intervalo, vamos tomar mais uma aguinha, aí você conta pra gente, tudo bem? Vamos sim. Então nós vamos para esse rápido intervalo, mas nós voltamos já. Você não sai daí, continue com a gente. Até mais. Voltamos com Conversa Diária e o bate-papo de hoje é com o empreendedor social Anderson Ricardo Mariano. E antes do nosso intervalo, havia perguntado sobre família, sobre a filha Laísa. Gostaria que você compartilhasse para a gente também. Né? Filho, pai de muitos, vamos dizer assim, Sim. mas também tem especialmente a filhota. Sim, Quando a sim. gente pergunta, já abre esse sorriso. Conta para a Sim. gente como que é, né, conciliar família diante de um projeto social tão bonito que vocês têm. Sim. Bom, a Laísa, né, hoje está com 23 anos, né? Mas eu acho que eu falei dos meus pais, né, da minha mãe, mas sou casado com a Ariane, né? A Ariane hoje também ela tem formação assistente social. Eu, da minha formação hoje eu sou construtor também nas horas vagas, viu? Sou os contratinhos aí de construção na área de construção civil, mas tô me formando em gestão pública, né? E a Laísa, ela tá fazendo psicologia. A Laísa, ela, assim, é um presente de Deus. Eu falo que como filha, né? Nossa, me orgulho muito, né? Muito estudiosa, dedicada. E ela foi uma das primeiras alunas da Lívia Komono, num projeto nosso que chama Wise Way. E o Wise Way é um projeto de street dance, né? Que ela era pequenininha, acho que ela tinha na época 3, 4 anos de idade. E ela entrou na primeira turminha de street dance, ela pequenininha, depois ela foi crescendo, virou voluntária, professora, agora está fazendo faculdade e trabalhando, né? Mas é um orgulho para mim, né? Tanto a Laísa como a Ariane, que, meu, sempre segurando o rojão do lado, acreditando nas dificuldades, né? Perseverando junto, né? Hoje a gente colhe um pouco mais, né? Do suor e do trabalho dessa longa jornada, né? E o bacana é que a família toda ela é voltada para essa área mesmo de cuidar de pessoas, Sim, sim, né? A sim. esposa, a filha Sim. e você também que deu esse pontapé inicial. Sim. Como que é também, né? É possível dentro de uma escassez ter prosperidade? Pensando por esse lado mesmo cultural, né? Para esse lado daquele que tem menos oportunidade. Sim. Olha, a gente tem, assim, eu tenho as minhas experiências, eu acho que cada um tem as suas experiências, né? Acho que a gente não pode falar que existe um formato, um padrão, mas eu acredito que tem oportunidades. Eu acredito que tem oportunidades. Eu acho que o dilema maior é cultural, é a gente conseguir enxergar mais as oportunidades. Então, eu falo que quando eu era adolescente, eu não enxergava muito. Então, eu perdi muito tempo. Eu podia ter dedicado mais nos estudos, poderia, enfim, ter se empenhado um pouco mais. Então, as oportunidades, ela vai acontecer a partir do momento que você está preparado para elas. A oportunidade é um pouco isso. Então, se você tem um foco, tem uma dedicação e busca aquilo com perseverança, a oportunidade vai vir. Até porque você menciona, né, que não tinha tanto nessa percepção, a própria idade também ela contribui para você não conseguir ver. Sim. Então eu gostaria que você reforçasse para o jovem, né, que ele não precise passar por algumas situações, mas que você também faça um convite, pela sua experiência pessoal que você tem, né, de oportunidades que ele pode ter, né, seguindo alguns degraus. Sim. Eu acredito que para o jovem hoje, o que é muito importante, eu acho assim, a gente hoje, quando a gente fala da juventude, da adolescência, a gente fica muito distraído, principalmente com a tecnologia. Então, o celular na mão o tempo todo, Instagram, TikTok, enfim, e eu acho que
tem que se separar tempo para as coisas. Eu acho que existe o tempo muito importante que é do conhecimento, que é do estudo, que é da capacitação, principalmente a hora que chega nessa fase ali da adolescência, é um pilar importante da construção do ser humano. É importantíssimo. Apesar de, às vezes, o jovem não conseguir enxergar propostas. Por que eu estou estudando esse tema? Aí, muita crítica sobre isso, né? O que eu vou usar isso aqui no futuro, né? Mas é importante. Acho que o conhecimento é importante. Então, quando a gente tem um professor, seja qual área, a gente tem que dar valor a esse professor, porque ele já viveu, já teve as suas experiências, já tem todo um currículo ali para poder compartilhar isso com a gente. E se a gente desperdiça esse tempo, o tempo é uma coisa que não volta atrás. Então, eu deixo essa recomendação para o adolescente, para o jovem, sabe? Acho que tenha metas, tenha sonhos, tenha objetivos, mas que para você chegar lá existe um passo a passo. E o conhecimento é importante, é indispensável para chegar lá. E para as famílias, Anderson? Qual dica? Eu acho que para as famílias, eu acho que principalmente como pai e como mãe, a responsabilidade que é a gente dedicar tempo para os nossos filhos. A Laísa, ela é uma bênção para minha família, né? Para mim, para a Ariane, porque ela teve um pai presente, ela teve um pai que se importou, que dedicou tempo, que direcionou, né? Que levou ela para o caminho, conduziu ela pelo caminho, né? Porque a criança ela tem que ser conduzida, ela tem que ser direcionada. E os pais existem para isso. Então, eu acho que os pais têm que dedicar mais tempo. Eu acho que é importante o trabalho, é importante você ter o sustento ali da sua casa, mas os seus filhos é um compromisso seu. É uma responsabilidade sua, pai e mãe, que está assistindo aí. Então, você tem que dedicar tempo para ele. Tempo de qualidade, tempo de amor, tempo de cuidado, mas tempo também de educar, de ensinar, de cobrar responsabilidade. Eu acho que é um pouco isso. E sonhos? Fala pra gente sobre sonhos. Quais são os próximos sonhos, objetivos da Wise Madness? Da Wise Madness. Então, eu acredito que a Wise ela é um ciclo. E hoje a gente tem uma boa parte desse ciclo da Wise concluído, vamos dizer assim, que é o cuidado, aquele momento que a criança precisa do cuidado, que o adolescente precisa do seu espaço, precisa desenvolver o seu protagonismo. E a Wise, ela consegue fazer bem isso nas comunidades hoje. Só que existe uma fase ali da adolescência, pensando no jovem ali, já pensando no futuro, a Wise não consegue atender muito bem essa fase. E aí é onde nasce agora o Instituto, né, que a gente está criando, é uma nova associação, chama Instituto Sabe a Loucura, é um braço da Wise. A gente já tem alguns protótipos, né, de jovens que passaram por alguns projetos nossos de capacitação, aceleração, de empreendedorismo, e agora com esse instituto vai ter um espaço físico, a gente está construindo um galpão, acredito que no final vai chegar a quase 1.000 metros quadrados, onde a gente vai ter esses núcleos ali, é como se fosse um cowork de oportunidades de negócio e desenvolvimento pessoal para jovens. Pensando que ali a gente vai gerar espaço para eles adquirirem conhecimento e talvez até começar a empreender. Então, é um novo desafio, mas que a gente já realizou parte dessa construção com alguns jovens recentemente, e agora a gente quer acelerar mais no Instituto. Então, é um sonho pensando em fechar um ciclo. A gente pegou o jovem na sua vulnerabilidade, conseguiu ajudar ele naquele momento, talvez um momento de necessidade, de falta, e aí agora a gente quer dar um passinho a mais, quer gerar mais oportunidade para ele. Então, o Instituto vai ser um pouco isso. Muito bom. Para quem quer participar, contribuir, como que faz? Reforça para a gente. Bom, hoje a gente já tem também o canal do Instituto Sabe a Loucura lá, o Instagram, está começando agora. Mas o foco principal da Wise, né, que acho que as demandas maiores, né, Wise Madness social, pode entrar lá pelo Instagram, tem também, né, ali tem os contatos também do e-mail, tem os plugins ali de canal de contato WhatsApp também, no site também, que é www.wisemadness.org, tem um site ali muito detalhado, onde traz também transparência. Hoje a instituição, a gente é auditado, a gente tem uma prestação de conta bem completa, os conselhos, então acho que ali também tem os projetos que está acontecendo no site e as oportunidades de ajuda, então o site é bem completo. Muito bom. E aí nós estamos caminhando para o final do Conversa Diária desse bate-papo, mas antes eu vou pedir para que você deixe um recado especialmente para quem está nos acompanhando, aquilo que estiver no coração. Anderson, fique muito à vontade. Bom, vamos lá. Para quem está acompanhando a gente, eu costumo falar que a minha vida não foi fácil,
E eu acredito que para muitos brasileiros é assim, não é fácil, é difícil. Mas a gente tem que acreditar e tem que fazer a nossa parte. Mas acho que o ponto principal, eu acho que é a empatia pelo próximo. Eu acho que a gente tem que acreditar um pouco mais. No geral, quando a gente olha para a nossa sociedade, apesar do que está em evidência, é a violência, é o crime que está ali todo o tempo no noticiário, mas a gente tem uma sociedade que a maior parte dela é construída por pessoas boas. A maior parte. A gente tem uma pequena minoria e, infelizmente, ela tem mais destaque. Nas redes sociais, a gente vê corrupção, a gente vê tanta tragédia lá, e a gente acaba se contaminando com isso. Então desliga a TV, desliga essas coisas e vai atrás de histórias positivas. Vai atrás de histórias boas, que tem pessoas boas fazendo, acreditando. E quando você se conecta com essas pessoas, você vai ver que você vai tirar o olho da tragédia e vai começar a ver que tem pessoas boas, que está fazendo coisas boas e que está construindo uma sociedade melhor. E eu acredito que tem bastante dessas pessoas. Então, tenha mais fé e esperança. Muito bom, muito obrigada por você participar aqui do Conversa Diária, trazer um pouquinho da sua trajetória inspiradora, que você continue, né, motivando outras pessoas também, abraçando essa causa tão importante, né, porque acredito que quem faz pelo próximo também recebe em dobro. Desejo para você sucesso, tudo de melhor, que assim siga aqui na nossa querida Bauru, expandindo por aí afora. Tudo de bom, Anderson. Acho que agradece a oportunidade a todos os ouvintes aí, um abraço a todos aí. E tamo junto. Obrigada, sucesso. Então, o nosso bate-papo de hoje foi com o empreendedor social Anderson Ricardo Mariano, ele que procura fazer a diferença na vida dos jovens, das pessoas, assim como na vida dele procurou, né, fazer a diferença, transformando no dia a dia, acreditando, ele também faz por meio da Wise Imagines. A você eu vou deixando aqui a minha imensa gratidão para você que nos acompanhou até o final dessa prosa. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.